Olá, meus amigos caóticos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um assunto diferente porque eu dei uma enjoada de fazer vídeos só dos Primarcas. Vamos sim continuar falando sobre eles, mas esse aqui vai ser para dar uma mudada e falar de um assunto que sei que todos gostam muito. Deixando claro que é um resumo sobre a história do capítulo em si, seu comportamento, estrutura militar e alguns pontos importantes. Não vou falar sobre as campanhas e missões agora. Vou fazer outro vídeo falando sobre isso, senão ia ficar um vídeo gigante. Chega de enrolar. Hoje vamos falar do BOP do Imperium, os homens de preto mais temidos do 40K, os Death Watch. Imagina juntar os Space Marines mais insanos, cada um arrancado do seu capítulo, meter eles todos numa pintura de armadura preta e falar: "Irmão, agora tua vida é caçar alienígena." Isso é a Death Watch, o esquadrão secreto da Inquisição que basicamente vive no modo Xenos Slayer 24 horas por dia. Eles são o escudo que mata, a tropa de elite do Ordo Xenos, e funcionam como um mosaico de capítulos. Ultramarine do lado, de Space Wolf, do lado de Dark Angel, do lado de qualquer maluco que a Inquisição arrancou de casa. Cada um mantém um ombreiro do seu capítulo de origem para mostrar de onde veio, mas o resto é preto na alma. As bases deles? Fortalezas orbitando planetas desolados, estações secretas espalhadas pelo Imperium, tipo bases da SHIELD, só que cheias de super soldados de 3 metros que rezam pro Imperador enquanto pensam em qual alien vão descer a porrada hoje. E não é só sair metendo bolter em tudo que tem antena. Eles também caçam e estudam tecnologia Xeno. Sim, às vezes até usam arma alienígena contra o próprio inimigo. Imagina a cara do Mecânicos quando descobriu que a espada da assassina Cálidos era de Necron. Os tecno-sacerdotes devem ter batido palma e desmaiado ao mesmo tempo. Quem manda? Na Death Watch geralmente é um inquisidor, mas se o bagulho ficar feio, um capitão ou bibliotecário deles assume? Aí, meu amigo, é lei marcial instantânea. Eles chegam em qualquer planeta e podem requisitar tudo. Tropas, naves, munição, até o último copo de amase da cantina. A origem deles foi na Guerra da Fera, quando um War Boss orc gigante chamado só de A Fera quase chutou a bunda do Império inteiro. O mestre de capítulo Kurland, dos Punhos Imperiais, percebeu que só times pequenos de Astartes ultra treinados podiam segurar a treta. Daí veio a Death Watch. A primeira missão foi detonar uma maldita lua de ataque orc que estava rondando terra. Aí sim, currículo de respeito. E claro, tem lore paralelo mais antigo dizendo que rolou um concílio de inquisidores e mestres de capítulo que decidiram montar a Death Watch como a muralha final contra os Xenos. Tipo uma versão Warhammer do Conselho Jedi misturado com Vingadores. Até os Mantis Warriors mandavam gente pra Death Watch, mas depois do rolê sujo da Guerra de Badab, a Inquisição olhou pra eles e falou: "Vocês não, traíras!" Ficaram de castigo quase 100 anos, só voltando para tapar buraco quando 3 deles foram emprestados numa missão. E detalhe, nem pintaram a armadura de preto, entraram com a farda original mesmo. Total freelancer. Cara, a Death Watch é tipo aquele vizinho fofoqueiro que fica de olho em tudo, mas com a diferença de que eles estão armados até os dentes e prontos para explodir qualquer alien que dê bom dia errado. Muito antes do Aquiles meter a cruzada imperial, esses malucos já estavam de tocaia na Jericho Reach, vigiando estrelas mortas, planetas abandonados e pensando: quem vai ser o próximo Xeno a virar purê hoje? Eles não brincam em serviço. Ficaram milênios nessa vigília insana, vendo mundos conquistados pelo Imperium caírem de novo na escuridão. E como se não bastasse, ainda tem uns segredos guardados num cofre chamado Ômega. Mano, se o nome já é Ômega, você sabe que coisa boa não é. Trancaram lá dentro a verdade sobre um futuro fudido que tá vindo. E spoiler, não, é final feliz. E no meio disso tudo tem a fortaleza de Vigília Ariok, que fica girando em volta de uma estrela moribunda. Só de olhar já dá depressão cósmica. É de lá que eles observam, se rearmam e decidem em qual alien vão descer a porrada. Fora as dezenas de estações espalhadas em luas, planetas mortos e pontos aleatórios no espaço. Parece até boteco, de bairro. Tem um em cada esquina. Mas segura, esses caras não aparecem nos registros imperiais. Não existe planilha, não existe recibo. Cada fortaleza é um reino próprio, comandado por um maluco chamado Mestre de Vigília, que tem poder pra literalmente tacar fogo num setor inteiro sem pedir autorização pra ninguém. Tipo, ah, tá cheio de alien aqui? Queima tudo!
As estações? Cada uma é mais esquisita que a outra. Umas parecem castelos góticos no espaço. Outras têm gárgulas de águia olhando para o nada. Outras são só blocos feios com cara de caixa d'água de condomínio. Mas todas têm a mesma função: ficar de tocaia e juntar informação. Tem sensor que rastreia a comunicação, que bisbilhota o warp, que praticamente lê grupo de zap dos alienígenas, e se alguém invade a estação, ela se autodestrói. Sem drama, sem aviso, bum! Explode e não deixa nem parafuso para o inimigo catar. Agora, a organização interna é aquele caos organizado. Cada Kill Team é formada por marines de vários capítulos diferentes. Imagina um Ultramarine certinho tendo que dividir o Bolter com um Space Wolf bêbado de hidromel. É isso. Eles têm culturas, costumes e tretas diferentes, mas na hora do tiroteio viram irmãos de guerra unidos pelo ódio mortal contra a alienígena. E tem regra. Ninguém sabe quanto tempo vai ficar na Death Watch. Pode ser uma missão rapidinha de semana. Pode ser séculos. O Inquisidor é quem manda. Se ele falar, já deu, volta pro seu capítulo. Você vai. Até lá, cala a boca, pinta a armadura de preto e segue a ordem. Tem capítulo que odeia isso, tipo os Dark Angels e Black Templars, que olham pra Inquisição como quem olha pra aquele parente ladrão. Já os Ultramarines e Crimson Fists, esses mandam recruta felizão, tipo, claro, patrão, pega quantos quiser. E quando eles não sabem o que esperar, eles ativam as táticas Aquila, que basicamente é o modo faz tudo e improvisa no caminho. Os Space Marines já juraram cada coisa bizarra ao longo da história, mas os juramentos que fizeram a Inquisição são nível tatuagem na cara, eternos. Por causa disso, sempre tem uns pobres coitados destacados para servir. Na Death Watch, é tipo intercâmbio, mas em vez de aprender francês na França, o cara vai passar anos caçando xenos em algum canto esquecido do Imperium. Quando chega a convocação, os capítulos não mandam qualquer Zé Ninguém. Eles escolhem os melhores, dos melhores para representar o brasão. Afinal, se o irmãozinho fizer bonito na longa vigília, a glória volta pro capítulo. Se fizer feio, bom azar, porque vai morrer antes mesmo de dar ruim no currículo. E o processo não é simples. Primeiro, o capitão da companhia diz se o cara realmente é um destruidor de alienígena nato. O apotecário checa se o corpo tá tinindo sem ferrugem, nos implantes. E o capelão olha dentro da alma para ver se não tem mancha. Se os três dão o sinal verde, o mestre de capítulo dá a bênção final. E pronto, destino selado. O Marine vai virar a versão hardcore do hardcore. Cada segundo da vida dedicado a exterminar xenos. Os Ultramarines fazem quase um desfile. Juntam a tropa, batem continência e mandam o cara embora num Thunderhawk preto, estilo limousine funerária. Os Dark Angels mandam o coitado jurar segredo eterno, do tipo, tu pode até morrer, mas falar jamais. Em todos os casos, a vibe é funeral. Todos sabem que, na real, é quase impossível ver esse irmão de volta. A armadura dele é pintada de preto total, só deixando um ombreiro com o brasão do capítulo original, como lembrança de casa. E quando pisa na fortaleza de vigília, o negócio começa. Condicionamento físico e mental até o limite, hipnodoutrinação que enche a mente dele com cada detalhe nojento de cada espécie alienígena catalogada. É tipo faculdade, mas em vez de diploma, você ganha cicatriz e trauma eterno. Alguns irmãos acabam vendo a Death Watch como uma nova esperança. Mantêm amor pelo capítulo, mas se apegam ainda mais à Irmandade Preta. O problema é que isso cria um vazio fudido. Eles não pertencem mais 100% ao capítulo de origem, nem totalmente à Death Watch. Vivem de cola espiritual dos colegas de Kill Team para não pirar de vez. E não é só honra, não. Tem capítulo que manda Marine pra Death Watch como punição. É tipo time out cósmico. Nos capítulos certinhos demais, basta quebrar uma regrinha do Codex Astartes para já te despacharem. Em outros, tem que fazer merda grande mesmo. De qualquer forma, o cara vai pra Death Watch limpar a barra e provar que ainda serve pra alguma coisa. Agora virar veterano? Ah, amigo, isso é outra história. Na Guarda Imperial, sobreviveu à primeira campanha, já é veterano. Na Marinha ganhou medalhinha, pronto. Mas com os Astartes? Nem pensar, só depois de décadas de sangue, suor e corpos alienígenas no chão.
A Death Watch é igual. Não basta sobreviver, tem que brilhar, tem que fazer algo tão glorioso que os deuses do caos ficam putos de inveja. Um Marine comum luta com a companhia inteira. Tanques, Predator, apoio orbital, toda a infra. Já uma Kill Team da Death Watch? É um punhado de malucos de preto largados sozinhos contra um comandante alienígena que cuspiria na cara até do War Master. Sem backup, sem reforço. Só a fé no Imperador, bolter cheio e muita raiva no coração. E é aí que nascem os verdadeiros veteranos da Death Watch. Não são só os que ficam anos servindo. São os que se adaptam ao estilo maluco das missões, que se misturam com marines. De capítulos diferentes, aprendem a confiar cegamente na equipe e voltam ainda mais leais. Não só ao capítulo de origem, mas ao Imperium inteiro. Nem todo mundo aguenta. Muitos só cumprem tabela e voltam para casa. Mas os que conseguem equilibrar disciplina do capítulo com a independência caótica da Kill Team viram tesouros vivos. Esses a Death Watch cuida, treina e joga só nas missões mais impossíveis. No fim, depois de anos de sangue e pólvora, Kill Team vira uma família. Os laços criados entre esses malucos ultrapassam bandeira, hino e brasão. E mesmo sem apoio, sem reforço, sem nada, esses veteranos são a última palavra em guerra secreta do Imperium. Agora que já deu para entender um pouco sobre como funciona a Death Watch, bora dar uma olhada nos cargos ou postos dentro das equipes. Não é simplesmente pegar um Marine de cada legião, criar uma grupo do Zap e foda-se não. Cada um tem uma função dentro do grupo. Um capitão de vigília da Death Watch Watch Captain, não é só um líder. É o maluco que segura nas costas um monte de marines psicopatas de capítulos diferentes e ainda faz essa galera funcionar como um exército ninja do Imperium. Imagina juntar um Space Wolf que só pensa em encher a cara de hidromel, um Ultramarine que segue o Codex até pra cagar e um Blood Angel que fica suando frio pra não virar Drácula no meio da missão. Quem segura essa bomba relógio? O capitão de vigília. Se o mestre de vigília é o cérebro, o capitão é a espada em chamas no meio da porradaria. É ele quem joga as Kill Teams direto no coração da treta, transformando meia dúzia de marines de preto em um exército compacto de exterminadores de alienígena. A missão? Simples. Transformar qualquer Xeno em churrasco cósmico. Esses caras não chegam lá só porque são bonitinhos de armadura. Primeiro tem que provar o valor em batalhas infinitas. E muitos já foram até chefões nos próprios capítulos. Lobos, cãs, patriarcas, cada um trazendo seu tempero maluco pra panela. Alguns até recusam o título no começo, preferindo lutar como simples irmãozinho de farda, só pra aprender a treta no estilo Death Watch. Guerra de sombras, infiltração e Xenos chorando sangue no Warp. O capitão de vigília tem que ser tudo. Ao mesmo tempo, líder tático foda. Diplomata que aguenta inquisidor enchendo o saco, general capaz de decidir quando vale a pena fritar um planeta inteiro ou salvar meia dúzia de colônia mineradora. E, mano, esse poder dá medo. Porque com uma palavra, o cara pode apagar um mundo do mapa. E quando você mistura orgulho de Marine com essa caneta nuclear na mão, a linha entre herói e maluco genocida fica bem tênue. Armadura artesanal estilosa, Iron, Halo brilhando, bolter ou pistola bolter sempre no jeito, espada corrente pra abrir Xeno que nem lata de atum, e um kit de granadas que faria até o exterminador do futuro sorrir. Mas se quiser ficar ainda mais apelão, rola. Armadura Terminator, Storm Bolter, Combi Weapons de Flamer, Melta ou Plasma, espadas de energia, garras relâmpago, pistolas de plasma, martelos trovejantes, escudos tempestuosos, lâminas relicárias, bombas de fusão e até armas lasers. Resumindo, o capitão de vigília é o maestro da carnificina, o cara que pega uma salada de marines surtados e transforma em sinfonia de destruição. Para qualquer Space Marine, o ícone do capítulo é tipo a tatuagem mais sagrada do universo. Representa tudo: origem, história, orgulho, sangue derramado. Manchar ou apagar isso é basicamente cuspir na cara do seu primarca e mandar o imperador procurar um psiquiatra. É tão grave que muitos acreditam que os traidores só provam a lealdade ao caos quando destroem esses símbolos. Tipo, olha só, nem meu brasão eu respeito mais, tô full herege agora. Mas, no meio da Death Watch aparece uma galera bizarra. Os Black Shields. Marines que não carregam nada no ombro, só o negro absoluto. Zero heráldica, zero passado,
zero explicação. Por tradição antiga, se um Space Marine quiser apagar toda a sua identidade, ele pode se apresentar diante de um comandante da vigília. Chega lá só com a armadura preta e fala: quero lutar pela Death Watch. E detalhe, ninguém pode perguntar nada. O cara tá limpo, como se tivesse deletado o save da vida. Se for aceito, só vai carregar o crânio prateado da Death Watch e nada mais. Vira literalmente um fantasma no campo de batalha. Fora das missões, eles evitam contato, não socializam e ficam naquela vibe de presságio sombrio até pros outros marines. Tipo, olha lá, veio o emo do Imperium. Um Black Shield. É um marine sem capítulo, sem bandeira e sem história. Ele mesmo cortou os laços com tudo que o definia. Tecnicamente, o comandante da vigília podia falar: não, valeu, mas quase nunca faz isso. Porque, mano, quem vai recusar um Space Marine que ainda quer encher Xenos de bolter? Para esses caras, a Death Watch é tipo um confessionário armado, uma chance de expiação, de tentar pagar o passado com uma vida inteira de guerra contra alienígenas. Se fizer bem, pode até ser enterrado com honra em uma fortaleza da Death Watch, junto dos irmãos caídos. Black Shields são raríssimos. Um comandante pode passar a vida inteira e ver só meia dúzia deles. Nenhum tem a mesma história. Cada um largou seu capítulo por um motivo diferente, mas todos carregam o mesmo traço: uma vontade insana de apagar os demônios do passado no fogo da batalha. E não é só no papo, não. Entre treinos, eles se torturam, rezam sem parar, se autoflagelam e vivem uma penitência sem fim. E no combate? Eles viram máquinas suicidas, não ligam se estão sangrando até o osso, se vão explodir junto com os Xenos, se vão ser fatiados por um demônio maior. O objetivo da Kill Team vem antes de qualquer coisa. Eles não lutam por glória, nem arriscam os companheiros. Mas se tiver que virar isca ou atrair fogo inimigo, eles vão sem pensar, porque, na mente deles, já estão mortos. O corpo que sobrou é só uma arma da Death Watch. Apesar do estigma, alguns Black Shields sobem na hierarquia. Já rolou de virarem capitães de vigília, capelães e, em casos absurdamente raros, até comandantes de vigília. Isso só aumenta o mito em volta deles. E as origens? Aí é o caos total. Alguns são os últimos sobreviventes de seus capítulos, destruídos em guerra ou detonados por falhas genéticas. Outros fugiram dos irmãos que viraram traidores, preferindo cortar tudo e lutar sozinhos do que cair junto. Tem os que falharam em missões cruciais, perderam um artefato sagrado, fracassaram como líderes ou desobedeceram ordens absurdas. Para eles, ser Black Shield é um exílio pior que a morte, mas ainda é um jeito de lutar. E tem os boatos mais pesados, de Black Shields que chegaram a ser tocados pelo caos, mas que buscaram redenção apagando tudo e servindo na Death Watch. Até o fim. No fim, o Black Shield é o Space Marine sem nome, sem glória e sem passado. Um guerreiro que apagou tudo o que era e vive só para uma coisa: lutar, se sacrificar e morrer servindo ao Imperador. Eles são lendas vivas, mas também maldições ambulantes. Fantasmas de um passado que ninguém ousa perguntar. E quando um Black Shield entra em campo, até os próprios irmãos da Death Watch sabem: alguém ali está tentando pagar um preço muito maior do que só sangue. Imagina o cara que é ao mesmo tempo médico, cientista e carniceiro de Xenos. Esse é o apotecário da Death Watch. Ele não só cola tripas de Space Marine no meio da guerra, como ainda guarda os segredos genéticos de dezenas de capítulos diferentes. O maluco tem que saber mexer com DNA como se fosse Lego, enquanto segura um bolter numa mão e uma serra de adamantina na outra. Esses caras não entram em combate pensando em glória pessoal. A missão deles é simples e insana: manter os irmãos vivos custe o que custar. Já rolou o apotecário atravessando uma horda inteira de alienígenas só para alcançar um parceiro caído. E se precisar, o doido ainda doa o próprio sangue para salvar o cara. Deveres de um apotecário: vigiar os implantes genéticos dos marines, para nenhum gene virar bagunça mutante. Fazer check-up pesado depois de cada missão, afinal sempre tem o risco de algum fungo alien escroto transformar o marine em outra coisa. Treinar os irmãos, no modo psicopata, desligando membros remotamente, cortando oxigênio, simulando veneno, tudo para ver quem aguenta mais porrada. Ferramentas de trabalho. O kit do apotecário parece coisa de serial killer.
serra de adamantina para abrir armadura, laser cirúrgico, seringas gigantes cheias de drogas e tubos de estase para guardar a semente genética dos caídos. E quando o ferimento é irreversível, ele dá a famosa paz do imperador. Palavras finais, um gesto de honra e pá, a injeção da misericórdia. Os apotecários mais famosos da Death Watch, Apotecário Barrow, Celestial Guard, virou lenda ao recuperar uma semente genética enquanto enfrentava 3 traidores ao mesmo tempo. Hoje tem até tapeçaria dele, Niconder, Ultramarines. Salvou vários irmãos, mas foi pego por uma energia maldita. Tá isolado até hoje porque pode estar corrompido. Mestre Grigor Fan, Red Scorpions, criou toxinas absurdas que fritaram xenos que ninguém conseguia matar. Agora vive criando veneno pros Tyranids, Septimus, Angels of Absolution. Um apotecário piadista, raro entre as tartes. Tá na Death Watch, investigando o sumiço de um capitão, mas todo mundo desconfia do que ele esconde por trás do sorrisinho. No fim das contas, o apotecário da Death Watch é o médico mais sinistro que existe. Ele corta, remenda, mata, cura, coleta DNA e ainda decide quem vai descansar na glória do imperador. Imagina o cara que é metade Space Marine, metade oficina mecânica do tio da esquina, mas versão gótica do futuro. Esse é o Tech Marine da Death Watch. Ele não só mete porrada em xenos, como também é o responsável por manter as armas, tanques, dreadnoughts e até barcas de batalha funcionando. Porque sem ele, a longa vigília virava sucata em menos de uma semana. Esses malucos são tão raros que até os mestres da forja ficam de má vontade em emprestar um para Death Watch. Mas quando rola, o Tech Marine mergulha no serviço. Além de manter o arsenal do Imperador brilhando, ainda mete a mão em relíquias da Era das Trevas da tecnologia e até bugigangas alienígenas que nem os magos de Marte entendem. Para eles, até um simples pente de bolter é sagrado. Se não tiver bênção, óleo santo e carinho no espírito da máquina, esquece, vai falhar no meio da treta. Ferramentas de destruição e gambiarra, sagradas servo-braços, basicamente guindastes. Assassinos que tanto levantam um rino inteiro quanto estraçalham um xeno no aperto. Machado do Omnissaia. Parece um símbolo religioso, mas também é ferramenta, chave inglesa de luxo e arma capaz de fritar qualquer coisa. Armadura tunada, reforçada com cibernéticos e estabilizadores, porque carregar tanta tranqueira não é para qualquer um. Rolês mais insanos, Anax-Amon, consagrados. Consertou um Dreadnought em plena batalha contra horrores biomecânicos. O bicho estava caído, mas voltou à ativa no meio da carnificina. Dobbins, Fortaleza Arioche. Mexeu em sistemas mortos da fortaleza usando arqueotecnologia. Funcionou, mais ou menos. Talvez ele tenha religado a torradeira do imperador, ninguém sabe. Ixion, Dome Eagles. Conhecido como o Tech Marine que engoliu um raio, absorveu energia elétrica absurda pelos implantes. Milagre? Curto-circuito? Tanto faz, virou lenda. Noddings, Silver Skulls. Tão dedicado a Death Watch que serviu mais lá do que no próprio capítulo. Ganhou fama quando derrotou um senhor de guerra alienígena na porrada pura, sem frescura. Resumindo, Tech Marine da Death Watch é tipo aquele tiozão que conserta qualquer coisa com arame, fita isolante e umas rezas fortes. Só que no meio do apocalipse cósmico, pilotando tecnologia proibida e esmagando alienígenas no processo. Os caras mais sinistros da Death Watch não estão nem sempre no campo dando tiro em xenos, mas trancados em fortalezas, guardando coisas tão proibidas que até o Inquisidor, aquele maluco que acha que manda em todo mundo, precisa pedir licença por favor para passar. E spoiler, muitas vezes a resposta é, não vai catar coquinho. Esses keepers são basicamente os seguranças definitivos. Eles guardam armas apocalípticas, prisões de alienígenas, segredos proibidos e até relíquias que ninguém entende. Direito. E não é qualquer um que ganha esse trampo. O cara tem que ser um Space Marine com ficha limpa, décadas de serviço na Death Watch e ainda passar por uma entrevista de emprego que parece um Big Brother do terror. Jejuns, oração, sondagem. Psíquica, tentações bizarras e até risco de sair de lá insano ou morto. Quem passa nessa maluquice ganha o título de Keeper e uma pulseirinha nada fashion chamada Claves, que é basicamente a chave mestra do rolê.
abre cofres, ativa defesas automáticas e até liga a nave quando o espírito da máquina resolve. Dark Líquido é detalhe. Essa claves é plugada direto no sistema nervoso do cara. Morreu? Desliga. Tenta usar sem autorização? Azar o seu. O negócio é tão restrito que só o mestre da forja consegue resetar. O que eles fazem? Guardam armas que poderiam apagar cidades inteiras do mapa. Vigiam prisioneiros, xenos que mais parecem bichos de filme de terror. Aprendem técnicas de tortura e contenção com inquisidores, porque só bolter e serra elétrica não era suficiente. Pilotam naves de ataque rápido para levar kill teams direto no caos e depois trazer os malucos vivos de volta. Alguns até ficam de babá de bancos de dados proibidos cheios de lore alienígena. Sim, tem Keeper, que é praticamente o bibliotecário maldito da Death Watch. Estilo e respeito. Quando não estão segurando o portão do inferno, eles ficam nas fortalezas usando armaduras cerimoniais cheias de bordados, elmo brilhando e armas, que fariam inveja em qualquer colecionador de action figure. Glaives gigantes, espadas serra duplas ou lanças laser que já deviam estar no museu. Resumindo, os Keepers são os seguranças definitivos do Imperium, guardiões de segredos que não podem ser abertos, armas que não podem ser usadas e prisioneiros que não deveriam existir. Um trabalho de décadas, quase sempre na beira da insanidade. E o pior, sem direito a adicional noturno. Imagina o trampo. Segurar a fé de um bando de super soldados gigantes, cada um vindo de um capítulo diferente, cheio de treta antiga, rivalidade, e ainda jogá-los juntos contra os piores monstros da galáxia. É isso que o capelão da Death Watch faz. Ele é tipo o psicólogo, padre e porradeiro oficial da tropa. Tudo ao mesmo tempo. Esses caras não só pregam sermões e rezas. Eles descem para o campo de batalha como sacerdotes de guerra, gritando o nome do imperador enquanto transformam. Xenos em picadinho. São os mais casca-grossa da vigília. Líderes espirituais e guerreiros insanos, capazes de botar moral até no Marine mais quebrado por dentro. Só que o trampo deles é pesado. A Death Watch não é quartelzinho com disciplina. De capítulo. É isolamento, trevas, silêncio. E de vez em quando, uns combates desesperados contra alienígenas, que parecem saídos de um pesadelo ácido. O Marine, que não pira nesse ambiente, começa a ficar corroído de frustração, vendo horrores que nenhum humano devia ver. E é aí que entra o capelão. Ele pega esse irmão de batalha no fundo do poço e mete catecismo na alma dele até reacender a chama. Se precisar, o capelão vai na frente da Kill Team, gritando hinos, transformando a missão num ato de fé. Mesmo que isso signifique mandar todo mundo pro saco, contanto que a vitória venha junto. A longa vigília. Nem todo capelão consegue servir na Death Watch. Muitos são tão devotos do próprio capítulo que não conseguem largar o umbigo. Mas alguns poucos, geralmente treinados por outros capelães da vigília, abraçam o rolê. Eles estudam milhares de crenças e tradições diferentes, incluindo as lendas contraditórias dos primarcas, só para ter sempre a palavra certa, quando um irmão de batalha quase perde a fé. O capelão da Death Watch não pode tomar partido. Para ele, todos os Astartes são unidos no Imperador. E na vigília, essa união é vital, porque um desentendimento entre capítulos no meio da missão pode ser pior que o próprio inimigo. Exemplos de monstros sagrados da Death Watch. Ortan Cassius, Ultramarines. Depois de descobrir horrores indescritíveis na Death Watch, voltou para os Smurfs espaciais e virou o pesadelo oficial dos Tiranídeos. Graças a ele, nasceram os lendários veteranos da Guerra Tirânica. Jorge Martinez, um tiozão veterano de mais de 4 séculos. Conselheiro de comandantes e até de inquisidores, o cara é tipo o Yoda da Death Watch, mas sem dar risadinha. Nolasco, Angel Sanguine. Pregador insano que exaltava o sacrifício de sanguíneos. Mesmo morto, seus sermões ainda ecoam nas fortalezas da vigília. Ficou famoso por canalizar o poder de uma criatura alienígena no meio da batalha usando sua Crozius. Loucura pura. Titus Strom. Chegou como Black Shield, sem passado, sem bandeira. Na primeira missão, virou lenda. Sozinho, salvou a equipe num contra-ataque suicida. Mesmo todo arrebentado, sobreviveu e se tornou um capelão fanático, especialista em combate corpo a corpo, Brother Vigilant,
Apareceu misteriosamente em Ariok, dentro de uma nave inquisitorial destruída. Trouxe só Acrósios e um passado secreto. Depois de anos de estudo, virou caçador oficial nas fronteiras contra os Tau. Em resumo, o capelão da Death Watch é a muralha espiritual entre a sanidade e a loucura, entre a fé e o desespero. E se você ver um deles marchando na sua frente, pode ter certeza. Hoje é dia de sangue e glória em nome do Imperador. Imagina um Space Marine que já é um monstro no combate, e agora coloca nele os poderes psíquicos de um deus do trovão, com raiva. Esse é o epistolário da Death Watch, o bibliotecário supremo que transforma campo de batalha em churrascaria cósmica, assando xenos com fogo, raio e pura vontade do Imperador. Esses caras geralmente começam como Lexicanium, base da carreira psíquica, e durante a vigília na Death Watch, acabam desbloqueando poderes ainda mais absurdos. Alguns voltam anos depois porque foram chamados pessoalmente por comandantes, outros porque simplesmente decidiram que dar porrada em alienígena é um estilo de vida. No campo de batalha, um epistolário luta em duas frentes ao mesmo tempo. No físico, metendo espadada de força e socão que atravessa a armadura. No psíquico, explodindo cabeças, queimando hordas inteiras e deixando o inimigo tremendo de medo só com a mente. Muitos adversários nem chegam a sentir o gosto da espada, porque já caíram babando com o ataque mental, o inimigo natural. Se tem Xeno bruxo no rolê, Eldar, demônio de aluguel, ou bicho mutante imune a Bolter, o epistolário é quem segura a bronca. Sem ele, a Kill Team provavelmente virava pó estelar antes de entender o que aconteceu. A arma secreta. Psychic Hood. Esse capuz psíquico é tipo o Wi-Fi direto do Warp plugado no cérebro do cara. Permite farejar feitiçaria alienígena, anular poderes e devolver tudo com juros e correção monetária. Basicamente, Xeno tentou magia, vai tomar volta na mesma hora. O perigo constante. Só que brincar de enfiar a mente nos segredos alienígenas é arriscado. Cada visão, cada leitura mental pode vir carregada de veneno psíquico ou ideia corruptora. É por isso que o epistolário precisa ter disciplina de ferro, mente fechada e confiança total de que continua sendo humano. E não um brinquedo do Warp. Alguns monstros lendários, Axiniton, White Consuls, arrogante, metido, mas absurdo de poderoso. Já enfrentou Tiranídeos e saiu com mais conhecimento do que trauma. Sabásios, Exorcistes, um psicopata santo. Entrou sozinho no coração de uma ameaça alienígena em Andronicus Prime e morreu como herói. Até hoje lembrado como lenda da Death Watch, Zadkiel, Dark Angels, treinado pelo próprio Ezequiel. Já encarou Cypher cara a cara, perdeu um olho, mas ganhou respeito eterno. Hoje é mestre em prever a porra toda antes mesmo da treta começar. Ter um epistolário na sua Kill Team é tipo somar. Tanque, deus do trovão, hacker do Warp, estrategista, militar. Sem ele, a Death Watch enfrentaria psíquicos alienígenas no escuro. Com ele, os Xenos nem sabem o que os atingiu. Um Kill Marine da Death Watch é basicamente o Rambo versão Astartes. O cara é treinado para trabalhar sozinho, tipo força especial de elite, mas com esteroides, genes do Imperador e zero senso de humor. Ele vai na surdina investigar e quando dá, já mete o extermina Xeno Mode On. Se a treta for maior do que parece, ele chama reforço. Porque é isso, nem todo probleminha alienígena merece gastar uma Kill Team inteira. Mas às vezes aquele bichinho estranho no porão é só o trailer da desgraça total. E aí quem é que vai? O Kill Marine sozinho com cara de deixa comigo, já vi coisa pior no café da manhã. Estilo e treinamento. Esses malucos não têm o conforto do irmãozinho cobrindo com bolter. Não, senhor. Eles vão na base da furtividade e infiltração, coisa que aprenderam ainda como scouts. Muita gente acha que Sargento Scout nasce pronto para isso, mas na real, qualquer rank da Death Watch pode virar Kill Marine, se tiver culhão. Para dar certo, o cara precisa de independência de pensamento. Não dá para esperar manual de instrução na hora da treta. Força de espírito absurda, do tipo que encara sozinho meses no espaço e ainda canta musiquinha marcial. E disciplina de ferro, porque ele vai ficar isolado sem ninguém para falar boa noite, irmão de batalha. E o detalhe mais surreal, ele tem que negociar e conviver com gente normal. Sim,
Um Space Marine fazendo política, apertando mão de governador planetário e trocando ideia com um burocrata da Marinha. Imagina um cara de 3 metros de altura, armadura preta, tentando sorrir para convencer um político corrupto. Parece esquete de humor, mas é real. Viagens e recursos. A parte mais difícil? Viajar. Nem sempre tem nave da Death Watch sobrando. Então eles improvisam. Pedem carona em naves da Marinha, embutem num Rogue Trader, ajudam um inquisidor só para pegar carona. Ou, se tiverem menos paciência, simplesmente roubam uma nave pirata e botam a tripulação para trabalhar de Uber espacial até o destino. Acusações e sombras. Tem gente que jura que esses caras são mais espiões e assassinos do que heróis. Eles largam a armadura, pegam armas discretas e às vezes até cortam a cabeça de aliados, porque acharam corrupção no meio. E as lendas ficam piores. Dizem que bibliotecários e apotecários implantam ordens secretas no subconsciente deles, transformando Kill Marines em correios vivos, assassinos programados ou até mensageiros sem saber. Tipo o Sleeper Agent de filme de espionagem, só que versão Space Marine. Exemplo notável, Irmão Samney, dos Lamenters. Esse cara viveu 2 vigílias. Na primeira, rodou o Coronas Expanse como mochileiro de Rogue Trader, caçando um inimigo misterioso. Na segunda, uma inquisidora puxou ele pelo colarinho depois da anomalia de Radix. Ele nunca voltou para o capítulo. Preferiu ficar na Death Watch, porque aparentemente já estava viciado na vida de andarilho armado. Conclusão. Um Kill Marine é o agente solitário definitivo. Metade soldado, metade espião, inteiro problema. Ele é o elo entre a Death Watch e o povão do Império. Mas também é um lembrete bem simples. Se você ver um desses chegando no seu planeta, já era, a morte tá na esquina batendo ponto. Se tem um título na Death Watch que faz qualquer xeno começar a suar frio, é o de campeão. Esses malucos não são só Space Marines de elite. Eles são tipo os chefões finais da vida real. Imagina um cometa em chamas atravessando o campo de batalha, explodindo tudo no caminho. É assim que a galera descreve a entrada de um campeão. Como vira campeão? O processo não tem manual. Pode ser um capitão da vigília que resolve premiar um feito absurdo. Pode ser a própria vontade do imperador manifestada no tarô. Ou até os irmãos de batalha gritando em coro. Esse cara merece. Às vezes, o eleito já é um herói lendário. Às vezes é só um novato que no primeiro rolê já meteu uma façanha tão insana que não dava para ignorar. Arsenal sagrado. Quando o Marine é elevado, os cofres secretos da Death Watch se abrem. Armaduras de ceramita e adamantium, enfeitadas com selos de pureza, armas que já brilharam nas mãos de heróis mortos há séculos, espadas serra, martelos trovão, garras de energia. O campeão escolhe como quer triturar os xenos. Quase sempre, ele prefere combate direto. Nada de tiro de longe, o bagulho é cortar, esmagar e gritar na cara do inimigo. A mente de um matador. Para complementar, ele passa por sessões pesadas, de hipnodoutrinação. Informação enfiada direto no subconsciente sobre as fraquezas de cada raça alienígena. Além disso, aprende técnicas secretas como os 7 caminhos da abertura, golpes herdados da Officio Assassinorum e os 13 modos de encerramento, que ensinam a enfiar a lâmina no ponto certo para matar qualquer xeno humanoide com um único golpe. Estilo de luta. O campeão não luta sozinho, ele arrasta uma kill team junto. Mas enquanto os outros seguram a linha, ele procura o chefão do outro lado e grita: "Manda o melhor de vocês!" E detalhe, ele nunca recusa um desafio, mesmo que seja contra algo do tamanho de um titã. Vida e morte de um campeão. Um campeão pode durar décadas ou morrer no primeiro embate. Poucos retornam ao capítulo de origem. Se morrem, a Death Watch não esquece. Manda quantas kill teams forem necessárias para recuperar o corpo, as armas e a semente genética. Se não dá, eles simplesmente reduzem o planeta a cinzas com bombardeio orbital. Funeral estilo continente inteiro pega fogo. Exemplos: Arastos, novato desconhecido que na primeira missão matou sozinho um Bulvoris. Virou campeão. Na hora, Atalos Fellhand, Space Wolf indisciplinado, famoso como matador de orcs. Vive arrumando confusão, mas é mandado direto contra tiranídeos porque vai aprender na marra. Enquanto os campeões brilham no campo de batalha, o mestre da caçada cuida de algo mais.
exótico. Ele comanda os terrenos de caça da Fortaleza Ariote, uma mistura de zoológico alienígena, arena gladiatória e academia de sobrevivência. Imagina compartimentos gigantes de carga transformados em desertos infernais, selvas tóxicas, planetas, de gravidade insana ou labirintos espaciais. E dentro deles, xenos vivos largados só para servir de treino. Tudo criado pelo Capitão Brassicus, que achou que os marines não estavam prontos para tanta variação de ambiente e resolveu resolver o problema do jeito mais astartes possível. Bota uns aliens no porão e manda a galera caçar. Com o tempo, os terrenos cresceram e agora simulam até mundos inteiros da Jericho Reach. Lá dentro, Kill Teams treinam como se fosse esporte, caçando aberrações sob céus holográficos. O atual mestre da caçada é Karatai, dos White Scars. Um veterano tão velho e cheio de cicatrizes que parece que já morreu umas 3 vezes e esqueceu de ficar no túmulo. Trata todos os marines como recrutas de 10ª companhia, mas ninguém reclama, porque o cara tem mais respeito acumulado que o imperador num pôster motivacional. Imagina o cara mais pica de uma tropa que já é só formada por monstros geneticamente modificados. Esse é o Watchmaster da Death Watch. Ele é o Astartes de patente mais alta da facção, o chefão da porra toda dentro de uma Watch Fortress. Basicamente é tipo um mestre de capítulo, só que versão caça-xenos, espalhado em várias bases pela galáxia. Esses malucos são os caçadores de alienígena mais experientes que existem. Antes de pegar o cargo, o cara já foi capitão. Alguns até já foram mestres de capítulo, dos seus próprios capítulos. Mas quando vira Watchmaster, a chance de voltar para casa é quase zero. É tipo assinar um contrato vitalício. Você manda, você decide, mas também fica preso nessa função até o fim. E não é só mandar. É carregar um fardo solitário. Ele vê centenas de irmãos servirem, lutarem, morrerem e voltarem para os capítulos, enquanto ele continua lá, firme, segurando a barra. Como se vira um Watchmaster? O processo é mais caótico que eleição de síndico em prédio. Normalmente, o cara já foi Watch Captain. Se o Watchmaster anterior morreu, o mais velho no comando assume. Pode rolar eleição entre os capitães da vigília. Às vezes, até um inquisidor da Ordo Xenos mete o dedo e nomeia o cara direto, mas precisa ser aprovado pelos outros. Em raros casos, o Watchmaster pode até largar o cargo e entrar oficialmente para a Inquisição. Ou seja, o cara deixa de ser só comandante e vira dono da bola. Autoridade e poder. Aqui o bagulho fica insano. O Watchmaster tem acesso a arquivos e segredos que nem muito inquisidor pode ver. Ele sabe exatamente contra o que a Death Watch está vigiando. Horrores tão absurdos que fariam qualquer humano comum sair correndo pelado e chorando. Ele pode decidir sacrificar planetas inteiros só para evitar que a praga Xeno se espalhe. E até os inquisidores mais arrogantes abaixam a bola diante dele, porque sabem que o cargo carrega peso cósmico. Na prática, esses caras frustram invasões antes mesmo de começarem, derrubam dinastias alienígenas no auge, erradicam espécies inteiras como se fosse faxina de primavera. Resumo: se tem um Watchmaster na jogada, algum xeno vai rodar. Equipamentos do chefão. Um Watchmaster não vai pra guerra com qualquer tralha. Ele carrega artefatos proibidos, quase relíquias vivas, claves. Um dispositivo da Era das Trevas que abre portas, hackeia máquinas e pode controlar até tanques inteiros. Armadura de artífice ou Terminator Armor. Tunada no máximo, sempre com um Iron Halo que cria um campo protetor ao redor. Guardian Spear, a arma símbolo do cargo, basicamente a mesma usada pelos custódios do Imperador, mas adaptada para disparar bolts da Death Watch. E se ele quiser variar, pode sair com Stormbolter, Combi Weapons, Power Swords, garras relâmpago, martelos trovejantes, escudos de tempestade, granadas especiais, bombas de fusão e até armas digitais. Ou seja, se cair na porrada com um desses, já começa errado. Watchmasters famosos: Mordigael, Blood Angels, o bonitão carismático que já serviu 3 vezes na Death Watch e hoje comanda na Jericho Reach, preocupado com a Cruzada de Aquiles, e os tirânidos Alis Relictus, Nova Marines. Chefia a Fortaleza de Vigília Beta Decima, última linha de defesa contra o setor Tresnia Cair po Mordelai, Imperial Fists. Defensor da Thalassa Prime, adepto das táticas Maleus, até os Ultramarines.
Confiam no cara. Shenal, origem misteriosa. Mestre da vigília de Watchkeep, odeia qualquer papo de aliança com Xenos. Para ele, nenhuma paz, só guerra. Astor Encarmine, comanda Obsidius, especialista em tanques repulsor. Já detonou várias Wags Orcs. Vilnius, chefe de Halt Moed, se meteu com a Hive Fleet Tiamat e viu um Kill Team inteiro ser devorado por um pesadelo orgânico em Shiafora. Conclusão. O Watchmaster não é só comandante, é o cara que segura a fronteira entre a humanidade e o abismo alienígena. Ele tem mais poder que muito mestre de capítulo e carrega símbolos absurdos, como a Guardian Spear e a Clavis, que não são só armas, são literalmente as chaves do futuro do Império. No fim, eles são os guardiões dos segredos mais sombrios e os generais da guerra contra tudo que não é humano. E se um Watchmaster apontar o dedo para o seu planeta, pode ter certeza que ou vai virar campo de batalha ou vai sumir no fogo purificador. Cara, ser um Marine fodão o suficiente para virar um Dreadnought já é raro pra cacete. Agora imagina, ser da Death Watch e ainda alcançar essa honra. Isso aí é tipo ganhar na loteria do sofrimento. As missões das Kill Teams são tão insanas que quando um irmão de batalha cai, quase nunca dá tempo de socorrer o cara, meter no sarcófago cibernético e ainda transportar para uma fortaleza. E mesmo que role esse milagre, o Marine tem que topar a parada e basicamente assinar contrato eterno com a longa vigília. E para piorar, precisa da bênção do mestre de capítulo de origem. Ou seja, é burocracia até para virar um caixão ambulante. Ou sono dos antigos. Se tudo isso der certo, o Dreadnought da Death Watch é enfiado num sepulcro secreto, onde fica dormindo séculos até alguém precisar do conhecimento dele ou soltar o monstro de novo na guerra. A Death Watch tem só um punhado espalhado pela galáxia. Quando não estão esmagando Xenos, eles estão lá, deitados, virando pendrive humano com dados de campanhas alienígenas que ninguém mais lembra. Mais que armas e armaduras. Cada Dreadnought é literalmente um herói mutilado que se recusou a morrer. Dentro da tumba blindada, o corpo fica boiando num caldo nojento e a mente se conecta com sensores da máquina. Virar Dreadnought não é só upgrade, é ser transformado numa relíquia sagrada, um ícone vivo que faz os irmãos de batalha lutarem ainda mais insanos só por estarem ao lado dele. E a sabedoria deles? Mano, é tão afiada quanto suas garras e canhões. A importância estratégica. Um Dreadnought da Death Watch vale ouro porque é testemunha viva de guerras contra alienígenas que nem existem mais. Lembra fraquezas, táticas e truques de inimigos esquecidos. Dá clareza que nenhum arquivo de dados corrompido vai dar. Eles só são jogados em campo quando tudo tá indo pro caralho e a missão seria impossível sem eles. Armamento. A maioria segue os modelos clássicos, tipo Furioso, garras de energia e lança-chamas. Venerável, canhões duplos e míssil ciclone. Mas, quando o rolê aperta, os Forge Masters da Death Watch metem gambiarra pesada. Martelos de cerco contra fortalezas Orcs, autocannons, quádruplos, para derrubar naves Eldars. Flamers extras para churrasquear enxames tiranídeos. Dificuldades no campo. Botar um Dreadnought numa Kill Team é tipo levar um trator pro esconde-esconde. Sigilo? Esquece. Terreno fraco? O bicho afunda. Normalmente ficam de reserva e só descem de Thunderhawk ou teleporte quando é hora de acabar com a porra toda. E mesmo assim, a maior arma deles não é a porrada, mas a mente. Alterações da mente, ser internado num Dreadnought, ferra a cabeça do cara pra sempre. Séculos dormindo, apagam memórias, embaralham fatos e distorcem o tempo. Às vezes eles acordam achando que a batalha de ontem foi há 300 anos. E aí bate a bad quando percebem que todos os irmãos que conheciam já viraram pó. Exemplos de monstros da vigília: Horace Kane, ícone misterioso com símbolos dos Nova Marines, mas o capítulo jura que nunca mandou ele. Gorman, o ancião, lenda dos Crimson Fists, famoso mata-orc, pilota a máquina furiosa Rex, com garras e flamers. Subshak, ex-Imperial Fist, ranzinza briguento e quase insuportável, mas imparável na guerra. Xenomortis, apagou toda a identidade e vive só para massacrar alienígenas, movido por um ódio puro que parece insanidade. Conclusão. Os Dreadnoughts da Death Watch
são ao mesmo tempo armas, oráculos e tragédias ambulantes. Eles abriram mão da humanidade, da identidade e até da noção de tempo para virar ferramentas eternas de destruição. Não são só tanques de adamantium. São lendas vivas da guerra, guardiões da sabedoria e lembranças sangrentas que mantêm o Imperium de pé. Esse foi um grande resumo do que são os Death Watch. Espero que vocês tenham gostado e sim, farei uma continuação abordando os feitos da Death Watch no 40K. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar.